Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote e cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através da igreja e culto nas casas que se multiplicam. Encargo significa obrigação, dever. Apóstolo Paulo dizia: pois me é impostas essas obrigações, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ainda mais, além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas, 2 Coríntios 11:28. Também enxergamos uma diferença entre encargo e cargo. Cremos que encargo é uma paixão que te impulsiona a cumprir um propósito, enquanto cargo é apenas um título. Alguém pode ter um título de evangelista, mas sem a unção e paixão para evangelizar, ou sem mesmo ter evangelizado uma alma sequer. Porém, alguém pode não ter o título de evangelista, mas agir como tal, como uma paixão, chamando a responsabilidade de evangelizar para si mesmo. Então, no nosso meio, cremos que o encargo traz o cargo, e não ao contrário. É mais glorioso ter o reconhecimento de uma posição, evangelista, pastor, líder e etc., por conta do encargo, do que apenas carregar um título. Em Efésios 2:19-22, a Bíblia descreve a igreja como um edifício a ser edificado. Em 1 Coríntios 3, de 10 a 14, a Bíblia diz que o fundamento é Cristo e que devemos observar quais os materiais estamos usando para construir a nossa obra. Então fomos chamados para edificar a igreja de Cristo. Somos chamados para servir o corpo. Reconhecemos que para edificar uma obra grande devemos ter bons alicerces. Quanto maior o prédio, mais profundo deve ser o alicerce. Somos chamados para edificar a igreja, mas uma igreja que prevalece, uma igreja de vencedores. Nas cartas às igrejas da Ásia, em Apocalipse capítulo 2, verso 3, a Bíblia descreve a posição de um vencedor. Vencedor é aquele que vive o primeiro amor, que é fervoroso de espírito, que guarda o testemunho de Cristo, que cumpre o propósito de Deus. Então, nosso encargo, a nossa paixão e dever é edificar, construir, participar da obra de uma igreja de vencedores que cumpre o propósito, que vencem a carne, o diabo e o mundo. Lutamos contra as doutrinas dos nicolaítas, Apocalipse 2,15, que apontam para o clericalismo. Somos contra o clericalismo na igreja, onde só há um que é ungido de Deus, que traz a palavra, que ora e funciona. Cremos que devemos desenvolver o potencial de cada membro para cumprir seu propósito. Todos nós fomos chamados para influenciar, fazer a diferença, para ser sal e luz, Mateus 5:13, para ser imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, do 26 ao 28, e embaixadores de Cristo, em 2 Coríntios 5:20. Cremos que a oração de cada crente tem sim poder, Tiago 5:16. Cremos que o corpo inteiro deve funcionar propriamente, cada membro servindo e dando suporte ao corpo. Jesus ungiu todos nós para pregarmos o Evangelho, expulsar demônios, curar os enfermos e anunciar as boas novas. E se alguém crer, obras maiores ele fará. Nós nos reunimos como corpo em um prédio, mas também nos vemos nas casas onde partimos o pão. Junto compartilhamos na vida um dos outros. Atos 2, 42 ao 44. Temos a igreja primitiva, a igreja de Atos como padrão para nós. Eles
se reuniam nas casas, louvavam junto, serviam uns aos outros e compartilhavam a palavra. Se de alguma maneira fôssemos mudar essa frase, cada casa uma extensão da igreja, seria para cada prédio uma extensão da igreja. Porque era assim que a igreja do primeiro século se reunia. Não cremos que o clericalismo e nem no templismo. Cremos que a igreja não é prédio. Igrejas são os fiéis do Senhor reunidos. Santo não é o prédio, e sim os irmãos, mas onde os irmãos estão, torna-se um lugar santificado. 1 Coríntios 6:19. Estamos numa batalha constante contra o inferno, pelas vidas. E a palavra não diz que as portas da igreja prevalecerão contra o inferno, apesar de ser verdade, mas diz o contrário, que as portas do inferno é que não prevalecerão contra a igreja. Então já temos a vitória, devemos saquear o inferno. No livro de Efésios diz que devemos nos vestir da armadura de Deus, apontando para a igreja como um exército. Em João 17, Jesus ora a Deus para que não nos retire do mundo, apesar de que não somos do mundo, mas que Ele nos envie ao mundo para fazer o que Jesus fez. Nós cremos no mover geracional, que o mover de Deus não pode vir de uma geração e morrer com ela. Aprendemos com os que vieram antes de nós, como Isaac, que não cavou novos poços, apenas reabriu os do tempo de seu pai, Gênesis 26:18. E cremos em alcançar os nossos casais, alcançar os jovens, que são o nosso braço forte, e as crianças também, que são a próxima geração. O nosso alvo final não é que alguém seja salvo, mas que ele se torne discípulo fiel de Cristo. Nós vemos que a multidão seguia Jesus, mas apenas os discípulos faziam a diferença. A multidão espectadora, os discípulos fazem as coisas acontecerem. A multidão escuta, os discípulos põem em prática. Tiago 1:22. A casa é nada mais do que uma estratégia que Deus nos deu para conquistar a nossa geração, para Cristo. A casa é a extensão da igreja nas casas, e onde as pessoas têm acesso uns aos outros, têm acesso aos líderes, a casa pode chegar onde o culto de domingo não chega. A árvore boa produz bons frutos, e muitos frutos. O que não faltam são pessoas que precisam de Jesus. E porque temos a solução, é nosso dever levá-lo a eles. Retiramos a palavra divisão do nosso meio, porque quando o culto na casa cresce demais ao ponto de não ter mais espaço para reunir, isso é um sinal de multiplicação, de crescimento. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote e cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo através da igreja e cultos nas casas que se multiplicam. E assim vamos nos tornando a Igreja Família de Deus em Rondonópolis, Mato Grosso e Brasil.